Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 17, Revisão e Avaliação. Olá, alunos, boa tarde. Boa tarde também para os professores presenciais. Então, a gente teve todo aquele contratempo ontem, nós tivemos uma queda de energia aqui na cidade, por esse motivo nós não conseguimos finalizar nossa transmissão, a segunda revisão e também a avaliação. Então, a gente acabou fazendo esse ajuste para que vocês não ficassem aí prejudicados, continuassem a ter a revisão, que é o que nós vamos fazer agora nesse momento, e logo em seguida vocês vão ter a avaliação de química, tá? Depois, vocês vão ter um intervalinho e aí vocês vão dar continuidade com o novo componente, tá bom, gente? Então, hoje o nosso dia tá super cheio, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir finalizar o componente de química e iniciar o componente de física, tá bom? Então, a gente vai começar aí a nossa revisão, relembrando um pouco dos conceitos da termoquímica. Não esqueçam que daqui a pouco é a avaliação, então prestem bastante atenção, tá bom? Então, eu trago para vocês aí o conceito da termoquímica, que é o nosso assunto da unidade. Então, tá aí a termoquímica, que é a área que estuda as situações em que as reações químicas e os fenômenos físicos ocorrem com absorção, Então, as palavras mais importantes que a gente, vai focar aqui no estudo da termoquímica são essas duas, Então, é onde ocorre absorção ou liberação de energia. Só que no caso, essa energia para o estudo da termoquímica é especificamente o calor, tá bom? Existem outras formas de energia, a gente sabe, Mas no caso aqui da termoquímica, a energia mais importante, aquela que a gente vai trabalhar, nos estudos das reações dos processos físicos e químicos que nós estamos analisando, a energia, estudada e calculada é o calor, tá? Bom, então vamos avançar um pouquinho aqui. E aí eu trago para vocês, essas duas diferenças entre liberar energia ou absorver energia, Então, na termoquímica existem só esses dois processos, tá bom, gente? Ou o processo absorve energia, ou o processo libera energia, Então, nos processos onde ocorre liberação de calor, olha só, além de liberação de calor, a gente vai ter uma outra consequência, que é o aumento da temperatura das vizinhanças, tá bom? Então, toda vez, que um processo ou uma reação química ou um processo físico libera calor e aumenta, como consequência, a temperatura das vizinhanças, nós chamamos esse processo de exotérmico. Eu vou até escrever aqui, para a gente não ter mais dúvidas quanto a essas duas características, dos processos exotérmicos, Então, a primeira delas, eu já sei que libera energia, libera calor. E a segunda é que ocorre um aumento da temperatura das vizinhanças, tá? Então, tá aí as duas principais características para os processos exotérmicos. O prefixo exo, ele indica ou ele significa para fora, Só para a gente ter uma ideia aí do que nós estamos trabalhando, Então, os processos exotérmicos, a gente vai já falar de outros conceitos que caracterizam, as reações exotérmicas, mas as duas primeiras aqui mais importantes são que liberam energia na forma de calor e aumentam a temperatura das vizinhanças. Bom, agora a gente vai falar dos processos endotérmicos, tá? Então, nos processos endotérmicos ocorre o seguinte: a absorção de calor, Então, quando, em algum processo químico ou físico ocorrer a absorção de calor e, consequentemente, diminuição da temperatura das vizinhanças, nós chamamos esse processo de endotérmico. Olha só, vou escrever aqui também, Então, os processos endotérmicos são aqueles que ocorrem com absorção
de energia na forma de calor e, como consequência, né, vai diminuir a temperatura das vizinhanças, né? Ocorre uma diminuição da temperatura das vizinhanças. Também daqui a pouquinho a gente vai caracterizar mais ainda, né, esse tipo de processo. E no caso do prefixo, né, o prefixo endo significa para dentro. Exo para fora, endo para dentro, tá? Então aí a gente tem os conceitos e caracterizações aí para esses dois tipos de processo. E agora nós vamos falar graficamente, né? Que a partir do gráfico a gente acaba, né, tendo um pouco mais de facilidade de compreender como que se dá cada um desses processos, tá? Então a utilização dos gráficos, ela acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de facilidade de entender como é que diferenciar, melhor dizendo, né? De diferenciar como é que se dá uma reação endotérmica de uma reação exotérmica, tá? Então acaba ficando mais fácil de compreender essa diferença. E o que eu quero que vocês prestem atenção agora no momento da revisão é perceber essa diferença que ocorre entre esses dois processos, também entender, né, que cada um dos gráficos tem as suas próprias características e particularidades. Então, o gráfico da exotérmico é de um jeito, tem as suas características. O gráfico da endotérmica é de outro jeito, tem também as suas próprias características. Então, vamos lá dar uma olhadinha no nosso primeiro diagrama, né, nossa primeira aplicação dos gráficos de processos endotérmicos ou exotérmicos, tá? Então, vamos olhar aí esse gráfico. E aí a gente vai, né, começar a identificar quais são as principais, o que a gente consegue extrair de mais importante, né, do gráfico. E a primeira coisa que eu consigo observar que é um gráfico de entalpia, né? Então, nesse eixo aqui, né, a gente tem a entalpia. E aqui, ó, é o caminho da reação, né? O caminho da reação indica aí como que o processo se dá, né, do início até o fim do processo, tá? O que mais que eu consigo, só de olhar o que eu tenho de informações iniciais, né? Eu consigo perceber que esse gráfico tem a entalpia do R, o que é o R, gente? Reagente, tá? Então, aquele valor que eu acabei de marcar para vocês ali, o HR, é a entalpia do reagente. E aqui, ó, é a entalpia do produto, que aqui é chamado de HP, tá? Então, nós temos aí esses dois valores, né? No caso aqui não tem valores, mas a gente já ajuda a gente a compreender que os reagentes estão aqui, ó, né? Os reagentes sempre aparecem no início, aqui no caminho da minha reação, tá? Eles são as primeiras substâncias que aparecem, porque os reagentes são as substâncias iniciais, tá? Eles é que dão o pontapé inicial no processo. E mais aqui abaixo nós temos os produtos, né? A entalpia dos produtos. Então, vou colocar aqui produtos só para a gente identificar cada uma desses participantes e desses componentes. Bom, o que mais que o gráfico traz para a gente, assim, de coisa importante? O ΔH. E aí eu vou marcar para vocês aqui o ΔH e uma seta, né? Isso, gente, é muito importante para a gente identificar se esse gráfico representa uma reação endotérmica ou exotérmica, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira identificação. A primeira caracterização aqui para dizer se é endo ou se é exo está justamente aqui, ó, nas entalpias, tá? O que a gente consegue enxergar? A gente consegue enxergar o seguinte, que o HR, que é a entalpia dos reagentes, é maior que o HP. Maior quer dizer o quê? Que ele está mais acima no meu gráfico de entalpia, tá? Então, o valor numérico é maior. Então, eu posso escrever que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, tá? Então, eu já tenho só aí vocês já matavam, né? Quem estudou, tenho certeza que vocês tiveram mais um diazinho aí para estudar. Quem estudou já, tenho certeza que já consegue dizer, só com essa primeira característica, que tipo de gráfico essa reação representa. Ou melhor dizendo, que tipo de processo esse gráfico representa. Então, nesse caso, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos, ok? Vamos para a segunda característica, que é a seta.
Olha só, a seta, ela me diz muita coisa, gente, a setinha do gráfico. A seta, ela sempre vai no sentido dos reagentes para os produtos, tá? E nesse caso aqui, essa setinha tá para baixo. E a setinha para baixo, ela indica uma coisa pra gente, ó. Ela indica que tinha muita energia nos reagentes, né? E aí, para esses reagentes se transformarem aqui nos produtos, essa energia precisou ir embora, tá? Essa energia precisou ir para onde? Para onde que ela vai embora? Para onde que ela é lançada? Ela é lançada para as vizinhanças, né? Para a vizinhança do sistema. Então, quando aparece a setinha para baixo, indica que está ocorrendo uma liberação, tá? Toda vez que eu tiver um diagrama e a setinha for para baixo, né, o valor do ΔH for para baixo, está indicando que parte da energia dos reagentes está sendo liberada para o ambiente, para as vizinhanças, tá? E aí, quando essa energia é liberada para as vizinhanças, ocorre um aumento na temperatura, né, desse sistema. Ok? Agora sim, eu tenho certeza que mais de 90% já sabem a resposta para esse gráfico. Só que ainda tem mais uma característica que eu posso extrair daqui desse gráfico, que é a seguinte, é o valor do ΔH. Tá? Como é que eu faço para ter o valor do ΔH se eu não tenho, o meu gráfico não é numérico, né? Eu não tenho valores ali estabelecidos para entalpias. Bom, eu não tenho como dizer que vai dar 100, 200, 300, mas eu tenho como dizer se vai dar negativo ou positivo. Como assim, professora? Fácil. Para a gente calcular o ΔH, basta que eu saiba a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa é a equação para a gente estabelecer a variação de entalpia, não é? Então, eu não tenho os valores, mas eu tenho aqui no meu gráfico que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Aí eu vou lá no meu gráfico, aí eu vou lá na minha equação. E aí eu vou perceber o seguinte, preste atenção. Que a entalpia, segundo aquele diagrama, a entalpia desse aqui, ó, do reagente, é maior. Vou até colocar uma setinha assim para cima, dizendo que é maior, tá? Pra gente não confundir. Maior que a entalpia desse aqui, que é o produto. O HP é menor. E aí, vocês acham que qual vai ser o sinal que vai prevalecer? Né? Na hora que eu fizer uma subtração entre um número que é pequeno menos um número que é grande, né? Um número maior. O que vocês acham? Qual vai ser o sinal que vai prevalecer aí? O sinal de menos, né? Já que o HR é um número maior, né, do que o HP. Então, quando a gente for fazer essa subtração, vai ficar menos alguma coisa, tá bom? Agora fechou, né? Agora eu tenho certeza que vocês já sabem que esse diagrama que vocês estão vendo aqui, ele representa uma reação do tipo exotérmica, né? Então, tá aqui todas as características de uma reação exotérmica. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Na reação exotérmica ocorre liberação de energia. Na reação exotérmica, o ΔH é negativo. Tá? Então, caracterizamos de vez uma reação exotérmica. Ok? Anotem aí rapidinho. Agora a gente vai falar do outro tipo, né, de processo que pode acontecer, que são, né, não vou dizer ainda o nome, mas vamos analisar o gráfico, tá bom? Então, nós temos um outro gráfico parecido, mas tem diferenças. Também é um gráfico de entalpia pelo caminho da reação, tá? E aí nós temos, prestem atenção, as entalpias aqui, ó. Só que vocês têm que tomar cuidado. Quem é o primeiro que aparece no caminho da reação? É esse aqui, né, ó. HR é o primeiro no caminho. Então, HR é o reagente. Sempre o primeiro é o reagente. Depois
vem o HP, tá aqui, ó, o HP, né? Aqui. Quem é o HP? Produto. E aí nós vamos inicialmente caracterizar, né? Quem é maior do que quem, nesse caso aqui desse gráfico. Nesse caso, é o produto que é maior que o reagente. Faltou um H aqui, gente. Deixa eu apagar esse R. E vou colocar HR. Isso, fica mais fácil da gente compreender. Então, a entalpia dos produtos é que é maior que a dos reagentes. Está escrito aqui, ó, produto é maior, reagente é menor. Tá? Agora vamos para a seta, analisar a seta. Olha aqui, a setinha indicando o valor do ΔH. Então, quando a seta é para cima, gente, setinha para cima, na reação reagente-produto, o que tá indicando? O que está dizendo para a gente essa setinha para cima? Que para que os reagentes se transformem nos produtos, foi necessário um ganho de energia, né? O reagente precisou retirar calor das vizinhanças, energia das vizinhanças, para poder gerar, para poder produzir essas novas substâncias, tá? Então, ele precisou retirar essa energia das vizinhanças, retirando essa energia, né? Ele agrega essa energia no processo e se transformam nos produtos, tá? Qual é a palavrinha que a gente utiliza, então? Absorção. Então, foi preciso absorver a energia do ambiente para que a reação ocorra, tá bom? Então, a setinha para cima indica isso. Perceberam que foi preciso, ó, subir energeticamente todo esse espaço para que os reagentes se transformassem nos produtos? Pois é, essa energia não veio do nada, não. Ela veio das vizinhanças. Então, foi preciso retirar a energia das vizinhanças. Por isso que toda vez que ocorre absorção no processo, ou seja, um processo desse tipo aqui, a tendência é que ocorra uma diminuição na temperatura da vizinhança, porque essa energia foi retirada desse ambiente, tá bom? Então, mais uma característica. E a terceira é o ΔH. Bora lá analisar o ΔH. Lembrando que para calcular a variação de entalpia, basta que eu saiba o produto menos a entalpia do reagente. Vamos olhar aqui no gráfico o que a gente consegue perceber, né? Nós conseguimos perceber que o produto que está aqui, a entalpia do produto é maior que a do reagente. O reagente está lá embaixo e o produto está lá em cima. Vamos analisar aqui no gráfico. Quem que é maior? Produto. Então, esse valor aqui do HP é maior. Quem que é menor? Reagente. O valor do HR é menor. Então, matematicamente falando, quando eu for substituir valores aí, né, eu vou perceber que eu vou substituir um número grande e vou subtrair esse número grande de um número pequeno. Então, o sinal que vai prevalecer, né, no resultado final é o sinal de mais, tá? A gente vai ter uma entalpia positiva. E aí eu já consigo, né, caracterizar agora esse processo, com certeza, né, que é um processo, uma reação do tipo vou escrever bem grande, hein? Térmica. Quais são, então, as características da reação endotérmica? A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, ocorre a absorção de energia com diminuição da temperatura das vizinhanças e o ΔH dessa minha reação é sempre positivo, tá? Vamos para uma aplicação agora. Olhem aí, né, um diagrama aqui com valores, né? Então, a gente tem entalpia em quilocalorias, primeiro valor, segundo valor, tá? Das entalpias dos reagentes e dos produtos. Então, vamos analisar, né? Tudo que vem antes da seta, tá aqui, é reagente. Né? Tudo que está no começo da minha reação são os reagentes. E o que vem depois da seta é produto.
Pronto. Ok? Então, vamos analisar o que nós temos de informação, né? Então, eu já sei que esse valor 0 aqui é o valor do HR, reagente. E esse valor aqui de baixo, menos 68,3, é o valor do HP, do produto. O que eu já posso concluir? Que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Professora, não é maior? Não. Menos 68,3 é maior que zero. Não, gente. Todo valor negativo é menor que zero, hein? Tem aquela escala lá da matemática, lembram-se, né? O zero fica no meio. E aí o positivo tem os valores acima de zero, os negativos são os valores abaixo de zero, tá? Ok. Então agora a gente vai para a segunda característica, que é a setinha. Tá aqui ela, ó. O gráfico sempre vai trazer uma setinha assim, tá, gente? Setinha para baixo indica pra gente o quê? Liberou ou absorveu? Eu já tô até ouvindo, né? Vocês gritarem aí. Isso mesmo, ocorreu uma liberação de energia, né? O reagente tinha muita energia e o produto não, tinha menos. Então, essa energia excedente dos reagentes, ela será liberada para o ambiente na forma de calor. E aí, por isso que vai ocorrer um aumento da temperatura da vizinhança, tá? E por último, nós temos o ΔH. Vamos calcular? A gente calcula assim, ó, com a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, tá? Essa é a equação. Nesse caso aqui, nós temos valores, né? Numéricos bonitinhos para resolver essa equação, essa variação, na verdade. Quanto que é o valor da entalpia dos produtos? Menos 68,3. Menos a entalpia dos reagentes aqui, 0. Então, o valor de ΔH é menos 68,3. Qual é a unidade? Está aqui em cima. Quilocaloria. O que vocês me diriam, né? Quando dá negativo. O que é esse processo negativo? Quando ocorre liberação e quando a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Eu concluo que isso é uma reação exotérmica. Tá? Nós temos todas as características para a gente ter aí como resultado a reação exotérmica. Tá bom, gente? Então, quanto à entalpia, é isso aí que vai aparecer. Agora a gente vai falar um pouquinho da eletroquímica, né? Que é um outro assunto que também vai cair na nossa avaliação. São as pilhas. Vamos dar uma olhadinha. Eu trago a representação gráfica da pilha de Daniel, tá? Essa daqui é a pilha de Daniel. Por que eu tenho certeza que essa é uma pilha de Daniel, né? Porque ela é uma pilha de cobre e zinco, tá, gente? Toda pilha de zinco e cobre, né, desses dois metais, é uma pilha de Daniel. Vou até escrever aqui para a gente não ficar com dúvida. O Daniel, né, foi um dos estudiosos aí da produção de um dispositivo que, a partir de uma reação de óxido-redução, consegue produzir corrente elétrica. Esse é o conceito de pilhas e baterias, tá? Então, é quando a gente tem uma reação de óxido-redução e essa reação de óxido-redução consegue produzir energia elétrica, tá? Esse é o conceito de uma pilha e de uma bateria. Então, vamos lá analisar a pilha de Daniel. Ela é uma pilha com dois eletrodos, um positivo e um negativo, né, dois polos. O polo negativo é o polo do zinco, que é onde ocorre, né, a reação de oxidação, e aí a gente chama de ânodo, tá? Oxidação, vocês já ouviram falar bastante ontem, né, com a professora Darlinda, no momento da revisão. A oxidação é o processo onde ocorre a perda dos elétrons, tá? Aí, do outro lado da pilha, né, o que nós temos? O polo positivo, que é chamado de cátodo, que é o polo do cobre. E nesse polo ocorre a reação, gente, de redução. Lembrando que a reação de redução é aquela onde, né, o metal, nesse caso aí o cobre,
ganha os elétrons, né, no processo de transferência. Tá bom? O que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? O que vai acontecer com o zinco? Aconteceu o seguinte, prestem atenção. O zinco era 0, daqui na placa, vai perder elétrons, vai virar zinco 2. Então, a gente representa assim, ó, o zinco era 0, virou o zinco 2. Isso no processo de oxidação, tá? Bom, então como o zinco perdeu os elétrons vão vir aqui pelo fio, ó. Então, gente, o sentido do fluxo dos elétrons é do ânodo para o cátodo, tá? O que vai acontecer agora lá no cátodo? Lá no zinco eu já sei que aconteceu a perda dos elétrons, a reação de oxidação. Agora aqui no cobre, o que vai acontecer? O cobre era 2 e vai se transformar em cobre 0. Como que eu represento na minha semi-reação? Cobre 2 virando cobre 0. Tá bom? Então, tá aí as duas semi-reações que ocorrem na pilha de Daniel. Anotem aí, oxidação é a perda dos elétrons, redução é o ganho dos elétrons. E aí, quando os elétrons passam aqui, ó, pelo voltímetro, o voltímetro, né, que é esse equipamento que mede essa corrente elétrica, ele consegue medir, né, estabelecer esse valor em volts, tá? No caso da pilha de Daniel, é por volta de 1,1 volts, uma voltagem bem baixinha. Bom, outra coisa que a gente tem que saber, conhecer, né, saber que na pilha de Daniel tem, é a ponte salina. A ponte salina é esse dispositivo que conecta as duas semicélulas, tá? Ela tá aí para justamente conectar essas duas semicélulas. E salina porque ela é feita de um sal. Nesse caso aqui é o sulfato de potássio, mas poderia ser o cloreto de sódio, sem problemas. Bom, agora a gente vai aqui para o outro lado da pilha. Essa pilha aqui é como se já tivesse passado um tempo, tá? O que ia acontecer depois de algumas horas, por exemplo, tá bom? Então vamos lá olhar o que aconteceu com as placas. Então essa placa eu já sei que é o ânodo, o polo negativo, né, de zinco, que é onde ocorre a reação de oxidação. O que aconteceu, né? Se a gente olhar bem essa região aqui, ó, a gente vai perceber que a placa teve a sua massa corroída, né? Depois de um tempo, a massa dessa placa foi se desgastando, tá? Já do outro lado, né, aqui no lado do cátodo, o polo positivo, a placa de cobre, depois de um tempo, o que a gente consegue perceber, se vocês olharem bem aqui, a gente percebe que essa placa teve a sua massa aumentada, tá? Então, depois de um tempo do processo de redução ocorrendo ali no cobre, a gente consegue perceber que o cobre teve sua massa aumentada, tá, gente? Então, tá aí, né? A gente reforçou um pouco mais sobre as pilhas e eu quero comentar também sobre esse tipo de dispositivo, que a gente tem que ter muito cuidado, né, com o descarte desse tipo de material, porque as pilhas são formadas aí por metais e na grande maioria delas por metais pesados, tanto as pilhas quanto as baterias, tá? Então a gente, por exemplo, não pode descartar em qualquer local, não posso jamais jogar no rio, tá? Ou na mata, porque esse tipo de metal, ele tende, né, depois de um tempo, a se extravasar. Com certeza alguns de vocês aí já devem ter passado por essa situação, né? A gente diz que a pilha estourou, né, vazou. Então isso acontece principalmente pelo processo de redução do cátodo, né? Perceberam que a massa aumenta e aí aquele envolto, né, que na maioria das vezes é um plástico, ele acaba não, né, resistindo e acaba estourando, acaba extravasando esse material para o ambiente. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de extravasamento, porque ali são metais pesados, tá? Então, se você percebeu que a sua pilha estourou, né, que vazou, tem que ter cuidado no momento da higiene, tá? Então, essa questão do descarte, ela precisa ser revista, né? Porque a gente não pode jogar esse tipo de material, esse tipo de dispositivo em qualquer lugar. Tá bom, gente? Então aqui a gente finaliza a revisão de hoje falando sobre a termoquímica, né? Essa diferença entre os processos endotérmicos e exotérmicos e sobre a eletroquímica, né? Que foi o estudo das pilhas e baterias, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa leitura da avaliação. Então, gente, a nossa última avaliação da quarta unidade com uma pontuação de 7,5. Questão 1,
que vale 1 ponto. Descobertas recentes da medicina indicam a eficiência do óxido nítrico, que é o NO, no tratamento de determinados tipos de pneumonia. Sendo facilmente oxidado pelo NO2, quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contém oxigênio. Qual é o número de oxidação do nitrogênio na substância monóxido de nitrogênio, que é o NO? Então, foi dado aí como informação o NOx do oxigênio, que é -2, e vocês vão calcular o NOx do nitrogênio. Questão 2, que vale 1 ponto. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos, né? A gente tem o primeiro, que é gás queimando em uma das bocas do fogão, e a segunda é água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Então, são 2 processos. Aí vocês vão dar uma lida, né, e identificar e marcar. Dentre esses processos, a gente pode afirmar o seguinte, né? Vocês vão dizer quem é endotérmico, se os 2 são endotérmicos ou exotérmicos, aí vai da análise de vocês. Lembrando que o exotérmico é aquele que libera e o endotérmico é aquele que absorve energia. Questão 3, que vale 1 ponto. Reação exotérmica é aquela na qual, e aí vocês têm 4 itens, tá? E aí vocês vão ler com cuidado e, ao final, vocês vão marcar apenas os que são corretos, tá? Os que têm relação com processos exotérmicos. Questão 4, que vale 1,5. Considere as 2 situações mostradas nas imagens. A primeira imagem é uma vela, né, uma reação de combustão. A segunda imagem é a roupa secando no varal, é um processo de evaporação da água, tá? Aí a pergunta é: qual é o processo exotérmico e endotérmico representados nas imagens 1 e 2? Então, vocês vão dizer, imagem 1 eu acho que é isso, imagem 2 eu acho que é aquilo, tá bom? Questão 5, vale 1 ponto. Observe a reação, é uma reação do óxido de ferro com monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono. E aí, acima, vocês estão vendo os numerozinhos, né? Esses números são os NOxes de cada elemento. Então, do ferro é +3, do oxigênio é -2, do carbono é +2, e aí o ferro de novo é 0 e o carbono é +4. A pergunta é, qual o elemento que sofre redução? Vocês não precisam calcular nada, vocês só vão analisar, tá? Quem sofreu redução e marcar a alternativa correta. Questão 6, que vale 1 ponto. Qual o cátodo e qual o ânodo da pilha de Daniell, respectivamente, tá? Muito fácil, eu acabei de dar essa revisão, com certeza vocês vão conseguir responder a questão correta. E questão 7, que vale também 1 ponto. Considere o gráfico, olha só, questão de gráfico, né? Analisem aí bonitinho esse gráfico e aí vocês vão completar a frase. Pode avançar. De acordo com o diagrama acima, indique a opção que completa respectivamente as lacunas a seguir. Então, a frase é: a variação de entalpia ΔH é... Aí vocês vão colocar uma palavrinha, se é positivo ou negativo. A reação é endotérmica ou exotérmica, aí vai da análise de vocês, porque se processa ou liberando ou absorvendo calor, tá? Então, gente, a prova tá fácil, né? Foram assuntos que a gente, né, cansou aqui de falar com vocês. Fizemos questão de dar essa revisão para que vocês não tivessem tanta dificuldade aí no momento da avaliação, tá? Então, eu espero que vocês consigam fazer uma boa prova. A gente acaba se despedindo aqui nesse momento. Vocês vão ficar com componente física, né, depois da avaliação. E eu tenho certeza que a gente se encontra ano que vem, né, quando vocês retornarem na EJA, na segunda etapa, né, onde a gente vai falar de outros conceitos que são tão importantes da química, tá? A gente vai ficando com saudade, mas muito felizes de ter contribuído aí com o aprendizado de vocês, tá bom, gente? Boa avaliação e até logo!